Olá, meus queridos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você e com sua família. Que bom estar com você mais uma vez aqui em nosso canal da Escola Bíblica Dominical. E desta vez nós estamos aqui para um bate-papo sobre noções de hermenêutica para professores da Escola Dominical. Todo professor da Escola Dominical precisa ter pelo menos uma noção de hermenêutica. A nossa aula, ela tem como objetivo usar uma linguagem bem simples para qualquer irmão poder assimilar aquilo que nós estamos falando. Por isso nós vamos ir direto ao assunto e dizer que hermenêutica é uma ciência da teologia que trata sobre a interpretação de textos. Então o que eu quero dizer para você é que nós vamos conversar um pouco sobre interpretação de textos, especialmente textos sagrados. Você sabe que a principal ferramenta do professor da escola dominical é esse livro, é a Bíblia Sagrada. E nós precisamos aprender a lidar com este livro. Você já imaginou um profissional que não sabe manusear bem seu instrumento de profissão? Imaginou um pedreiro que não sabe manusear bem a colher de pedreiro? Você imaginou um cirurgião que não sabe manejar bem todos os instrumentos cirúrgicos? O professor da escola dominical tem que saber manusear bem. Paulo fala manejar bem a palavra de Deus. Então, é sobre isso que nós queremos falar. Para nós sabermos bem esse livro, conhecermos bem este livro, nós precisamos de algumas noções de como interpretar esse livro sagrado. Esta é a primeira aula que nós vamos dar aqui sobre esta matéria. Depois nós teremos outras aulas acerca dessa mesma matéria. Mas eu quero tomar como base um texto que está em Jeremias, capítulo 23, versículo 31, que diz assim: Eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra e afirmam, ele disse. Uma das piores coisas que existem é quando um pregador, quando um professor da escola dominical pega um texto e diz aquilo que o texto não está dizendo. Isso tem implicações espirituais muito sérias. O Senhor disse, através do profeta Jeremias, que ele era contra os profetas que diziam uma coisa que Deus não havia mandado falar. Então nós temos que levar isso muito a sério, porque o nosso papel é ajudar pessoas a crescer espiritualmente através do ensino da palavra de Deus. Então, se eu tenho esse papel, eu preciso ser fiel a ele, a ponto de só ensinar ao aluno aquilo que realmente a palavra de Deus diz. Eu sempre digo nas minhas palestras para professores da escola dominical que no culto de doutrina, no culto de ensino, o pastor fala para toda a igreja. Aliás, o pastor é o grande responsável de doutrinar a igreja, de ensinar a igreja. Agora, na escola dominical, ele delega esse papel, ele confia esse papel aos professores da escola dominical. No domingo de manhã, ele coloca o professor da classe de idade mais tenra para ensinar aquela criança verdades da palavra de Deus na linguagem daquela criança, no nível intelectual daquela criança. O professor está ali ensinando verdades profundas da palavra de Deus para a criança da mais tenra idade, no maternal. O pastor está lhe confiando esse papel de você alimentar suas ovelhas, as ovelhas que são de responsabilidade do pastor, com a palavra de Deus. Então veja a sua responsabilidade. Então você precisa, portanto, estar altamente preparado, ter conhecimento da Escritura Sagrada. Quando eu digo altamente preparado, é preparado dentro de suas possibilidades. Não estou dizendo que o professor tem que ser um doutor na Escritura. Nem todos
nem todo professor tem a condição de ser um doutor na Escritura, mas você precisa ter conhecimentos básicos que garantam que aquilo que você está ensinando está embasado em verdades da Escritura Sagrada. Então vamos lá. Nessa introdução aqui, eu quero falar para você que nós cometemos alguns erros graves ao tentarmos interpretar a palavra de Deus. Muitos podem até pensar e dizer, mas essa é a minha maneira de interpretar, essa é a minha maneira de ver o texto sagrado. Eu quero dizer para você que na interpretação de textos da Escritura Sagrada, não existe aquela eu entendo assim, eu vejo assim. Olha o que diz 2 Pedro, que está aí na sua tela, na parte que está destacada em amarelo. Ele diz assim, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, esses homens não trouxeram nenhuma verdade que fosse sua própria. Se eles trouxessem verdades que fossem deles, algo que saísse da mente deles, então isso estaria sujeito a todo tipo de interpretação. Só que a Bíblia é constituída de livros que foram inspirados por homens de Deus que não falaram o que eles queriam, falaram o que Deus queria, falaram o que Deus lhes soprou, o que Deus lhes revelou. Por isso, a Escritura ela não pode ter uma particular interpretação. Toda a interpretação da Escritura tem que partir do pressuposto de que existe uma verdade que Deus quis revelar e eu tenho que saber qual é esta verdade para poder, então, transmitir esta verdade. Então, talvez você me pergunte, o que eu devo fazer, então, pastor, para dar à igreja, para dar aos meus alunos na classe da escola dominical a interpretação correta do texto? Primeira coisa que você tem que fazer é orar, pedir constantemente a orientação divina. Você está falando de um livro que emana da mente de Deus, que emana do coração de Deus. O autor é Deus, portanto, você deve ir a Ele. Quando você conhece um autor de um determinado livro e ele escreveu alguma coisa da qual você não teve a devida compreensão, o que você faz? Você pergunta àquele autor, você entrevista aquele autor. Com a Bíblia Sagrada não é diferente. Como os homens que Deus usou já morreram, eles não estão aí para nos ajudar, mas o autor é o nosso Deus, é o nosso Senhor, é aquele com quem nós temos relacionamento. Então nós podemos pedir a Ele a devida orientação. E isso porque existem, em relação à interpretação da Bíblia, e eu coloquei aí no quadro, existem três interpretações. Existem três correntes de pensamento. A primeira é a que defende que a Bíblia só pode ser interpretada por estudiosos da sua problemática linguística, histórica e textual. Existe uma corrente dentro dessa questão da interpretação de texto que entende que a Bíblia só pode ser interpretada por estudiosos. Estudiosos de quê? Da problemática linguística, histórica e textual da Escritura. A segunda corrente aceita que todas as pessoas estão automaticamente, sem preparo anterior, prontas para discernir toda e qualquer passagem bíblica. E a terceira corrente diz que existem textos difíceis, muito difíceis, os quais até o momento nem mesmo especialistas conseguiram explicar de forma satisfatória, e outros que podem ser entendidos.
tendo-se alguns conhecimentos básicos das questões fundamentais de interpretação. Eu quero aqui, antes de levar avante esse estudo, lembrar que eu estou fazendo esse discurso baseado em um livro de fácil entendimento da CPAD, que você pode adquirir, que é o livro Como Entender a Bíblia, do Dr. Antônio Gusso. Adquira este livro, ele levanta essas 3 questões importantes que eu quero que você leia lá nesse livro. Adquira esse livro, vai ser muito bom para você. Então, a terceira opção aqui é a mais inteligente, é a mais consciente, que desde que você tenha alguns conhecimentos sobre interpretação de texto, você já está num bom caminho para compreender textos da palavra de Deus. Esses conhecimentos, essas táticas, vão lhe ajudar a descobrir o que determinados textos querem falar para você. Existem textos que são de difícil interpretação. E essas ferramentas vão ajudar você a chegar a esta interpretação. Existem outros textos que não, são de fácil interpretação. Às vezes, uma breve leitura no contexto vai lhe fazer compreender o que aquele texto quer dizer. Então, por haver textos muito difíceis, é que nós precisamos orar. O salmista disse no Salmo 119, versículo 18, ele diz: desvenda os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. Então, quando eu oro a Deus, ele me ajuda a compreender o que a sua palavra quer dizer. Eu coloquei aqui uma observação, por exemplo, em Atos capítulo 8, versículos 26 a 40. O eunuco está descendo de Jerusalém, está lendo o livro do profeta Isaías e ele não sabe o que o texto quer dizer. E ele tem a ajuda de Filipe. E aqui eu quero fazer uma observação. É que nesse processo de oração, de buscar a orientação de Deus, às vezes, nem sempre Deus vai nos dar uma revelação especial, pá, e tal, você recebeu aquela revelação. Às vezes Deus vai usar pessoas. Nós precisamos ter humildade para aprender de pessoas que têm um relacionamento mais profundo com Deus, que têm uma vida de mais estudo da Escritura Sagrada e que, portanto, pode nos ajudar na interpretação de determinado texto. O etíope, ele foi humilde em pedir a ajuda de Filipe. E Filipe foi disposto em ajudar aquele etíope a compreender o texto sagrado. Então, a primeira coisa, ore a Deus. Deus vai te revelar. O Espírito Santo vai lhe ajudar. E seja humilde para que nesse processo de oração você esteja disposto também a ouvir pessoas que tenham mais condição do que você de lhe ajudar a interpretar o texto. Inclusive, é o que nós fazemos aqui com os nossos vídeos em nosso canal da Escola Dominical. Nós nos colocamos nas mãos do Senhor para sermos instrumentos para lhe ajudar a compreender determinados textos da Escritura. Então, a segunda coisa que você tem que fazer, eu falei da primeira, a segunda coisa é abordar todas as passagens com humildade. O que eu quero dizer com isso é que, às vezes, nós vamos com muita arrogância para o texto. O texto mais simples pode ter por trás dele verdades que eu não conheço. Então, seja humilde ao ler um texto. Por exemplo, você vai abrir o Salmo 23, você diz, isso aqui eu conheço, todo mundo prega nesse texto, e às vezes o Salmo 23 tem verdades contidas nele. Quando você vai pesquisar o pano de fundo,
quando você vai fazer uma exegese do texto, você vai perceber que o texto tem lições extraordinárias que poderão lhe acrescentarem muito na sua interpretação do texto e que poderão enriquecer a sua aula da escola dominical ou a sua pregação. Então, é aqui que eu volto a lhe aconselhar a ler o livro do Dr. Antônio Gusso, que ele diz no seu livro Como Entender a Bíblia, ele diz o seguinte: você só aprenderá quando concluir que existe a possibilidade de desconhecer alguma parte do texto conhecido. Em suma, só aprendemos quando sabemos que não sabemos. Lembra daquele filósofo que disse: eu só sei que nada sei. Então, nós temos sempre a aprender alguma coisa. Para isso, nós precisamos ter um senso de humildade ao ler a Bíblia Sagrada. E aqui eu quero chamar no próximo slide para você atenção para um texto que está em Mateus capítulo 6, versículos de 25 a 34. O versículo 33 diz o seguinte: e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Vamos pensar um pouquinho nesse texto. Nós já ouvimos muitos irmãos dizer: e todas as coisas vos serão acrescentadas. Olha, uma pequena palavra pode fazer uma grande diferença em um texto. E se você não prestar atenção a todas as palavras do texto, você pode perder a grande oportunidade de compreender o texto em sua plenitude, em seu todo. Então, e não só perder a oportunidade da compreensão do texto, mas também cometer heresia. Então, por exemplo, quando o texto diz e todas estas coisas, ele está se referindo a coisas bem pontuadas no contexto desse texto. Então, não são todas as coisas, são as coisas que foram elencadas naquele texto. Então, se eu ignorar esse detalhe, eu posso cometer heresia e posso ficar impedido de ter a verdadeira compreensão daquele texto. Então, se lermos o texto todo, vamos aí para o próximo slide. Se lermos o texto todo, desde o versículo 25 até o 34, nós vamos perceber que a conversa é em torno de comer, beber e vestir. Então, quais são as coisas que serão acrescentadas? Mas buscai primeiro o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quais coisas? Comer, beber e vestir, que são as 3 necessidades básicas do ser humano. O Senhor está dizendo que se eu tiver como foco o reino de Deus, se eu colocar o reino de Deus como prioridade na minha vida, eu não devo me preocupar com as questões básicas da minha vida, com as necessidades básicas da minha vida. Elas serão supridas. Eu vou ter o que comer, o que beber e o que vestir. Então, este é só um exemplo de como eu devo ter humildade ao ler um texto, porque o texto mais simples pode me levar a cometer um erro se eu fizer, claro, uma interpretação equivocada dele. E se eu ignorar determinadas verdades que estão por trás dele e que eu perco a oportunidade de conhecê-lo por causa da minha falta de humildade. Então, a terceira coisa que eu devo fazer é observar o texto com muita atenção. Isso aqui é de fundamental importância. Todas as vezes que eu estou estudando a Bíblia, eu leio o texto várias vezes. E quando eu não compreendo o texto, eu faço essa leitura várias vezes, porque eu percebo que Deus quer me falar alguma coisa ali, Deus quer me revelar
alguma coisa naquele texto. Se eu não estou compreendendo, é porque tem alguma coisa por trás. Existe algo maravilhoso por trás daquele texto. Então, quais são os conselhos dados a você aqui? Primeiro, faça várias vezes a leitura pausada e correta do texto escolhido. Leia várias vezes. Tenha cuidado com a pontuação. Se você ignorar a pontuação, você pode cometer um erro muito sério no texto. Consulte várias versões. Hoje, o mercado de livros religiosos, livros evangélicos, é vasto, é muito grande. Nós temos bíblias para todos os gostos, de todas as versões no mercado aí, e que você pode adquirir. Então, consulte várias versões, se possível, até na língua original. Se você tem uma noção de grego, de hebraico, consulte nessas línguas. Se você não tem noção, existem livros hoje, dicionários, que nos dão tudo isso pronto, enciclopédias que nos dão tudo isso pronto, o que determinada palavra quer dizer no original. Anote palavras e termos difíceis. Você não tem, que palavra é essa? Não é? Eu não entendi isso aqui. Anote essa palavra, vá no dicionário, busque o significado desta palavra. E aí, claro, consulte um bom missionário, mapas. Eu sempre digo que é necessário você ter um dicionário bíblico e um dicionário teológico. Há uma diferença entre os dois. No dicionário bíblico, você tem palavras da Bíblia. No dicionário teológico, claro, você vai ter palavras da teologia, mas que não vão ser encontradas lá no dicionário bíblico. Algumas delas não vão ser encontradas no dicionário bíblico. Por exemplo, uma palavra paracleto. Você não vai encontrar lá no dicionário bíblico, porque o dicionário bíblico é um dicionário de palavras que estão escritas, que estão na Bíblia. Então você vai encontrar a palavra Espírito Santo, mas você não vai encontrar a palavra paracleto, ou melhor, você vai encontrar a palavra consolador, mas você não vai encontrar a palavra paracleto, que é uma palavra no grego usada para consolador. Então você precisa ter um dicionário também teológico. Procure conhecer o contexto histórico e cultural da época em que o texto foi escrito. Observe o texto de todos os ângulos, buscando as palavras-chave, as que mostram a base central do assunto e o significado da passagem como um todo. Sobre essa questão de ângulo, eu vou dar aqui para você um exemplo bem clássico. Você está me vendo aí agora num quadrado. Você não consegue ver o que tem na minha mesa, por exemplo. Mas vou pedir ao irmão aqui para abrir um pouquinho, pedir ao nosso produtor aqui para abrir um pouquinho. Você já teve acesso aí, por exemplo, ao microfone. Agora vamos fechar o quadro? Vamos fechar o quadro aqui? Você não está vendo o microfone. Então, porque o ângulo em que você está agora lhe impede de ver o microfone. Se ele abrisse mais o ângulo ainda, você ia ver que tem flow aqui na mesa, não é? Tem a minha máscara aqui desse momento de pandemia que nós estamos usando. Então, olha o que está acontecendo agora. Você está tendo um ângulo onde você só me vê, e vê aqui a minha cadeira atrás, vê a parede atrás, só. Mas, se esse ângulo aqui fosse aberto, você veria, agora, como foi aberto agora, você vai ver que tem um microfone. E eu posso lhe mostrar que tem uma máscara, posso lhe mostrar que tem aqui o meu celular. No ângulo anterior, você não tinha essa visão. Só eu tinha. Então, quando eu digo que você precisa ler a Bíblia de todos os ângulos, é que você precisa explorar outros lados do texto, outras questões que estão envolvidas no texto. Quando você abre esse leque, você vai ter uma compreensão melhor do texto. Então,
Essa atenção para o texto é muito importante. A quarta questão é observar o contexto com muito cuidado. E aqui tem algo que eu sempre digo: não é necessário apenas conhecer o contexto, é necessário conhecer o contexto da forma correta, considerando alguns elementos fundamentais da interpretação de texto para que esse contexto seja de forma correta analisado. Então, observar o contexto. O que é o contexto? O contexto é a unidade completa onde está localizado o texto. O contexto é uma visão maior. Existem 3 tipos de contexto, pelo menos. Vamos aí para o próximo slide. Existem 3 tipos de contexto, pelo menos. Existem livros de hermenêutica que vão usar termos diferentes para esses tipos de contexto. Nós vamos usar aqui os termos usados pelo livro Como Entender a Bíblia, da CPAD, porque é uma linguagem bem fácil, que dá para você assimilar com tranquilidade. Existe o contexto imediato. Bem, eu estou lendo um versículo da Bíblia. Não compreendi aquele versículo. Principalmente se você começar aí a estudar a carta aos Romanos, a carta aos Gálatas, existem ali algumas complexidades sobre Israel, sobre os gentios, sobre a circuncisão, sobre a lei, sobre... tem um texto, por exemplo, que diz que a letra mata, e algumas pessoas acham que a letra ali se refere aos estudos, não é? Se refere ao conhecimento, quando Paulo está falando da lei. Então, se eu chego num texto onde eu encontro um problema e eu não sei interpretar corretamente, eu preciso recorrer ao contexto. Então, existe o contexto imediato, que são aqueles textos que estão próximos ao texto que você está lendo, que pode ser o capítulo todo ou a passagem toda. Numa outra aula que nós vamos dar aqui para você sobre crítica literária, nós vamos perceber, por exemplo, que nem sempre um capítulo da Bíblia contém um texto completo. Vamos aprender isso em uma outra aula. Existe o contexto próximo, que é o livro bíblico em que se encontra. Talvez nessa busca pelo contexto, para entender o texto, você não consiga compreender o texto apenas verificando o contexto imediato. Você vai precisar recorrer ao livro todo que você está lendo, aquele texto. E existe o contexto geral, porque às vezes nem o contexto imediato, nem o próximo me dão a visão do todo. Então eu vou precisar encontrar textos em várias partes da Bíblia que corroborem aquele texto que eu estou lendo. Então, os 3 tipos de contexto são imediato, próximo e geral. Vou dar aqui um breve exemplo para você. Lucas capítulo 10, eu vou abrir aqui a minha Bíblia, inclusive. Lucas capítulo 10, versículo 4, que é o texto que está aí na sua tela. Capítulo 10, versículo 4, diz assim: não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Aí você lendo esse texto aqui, alguém vai dizer: não, pastor não precisa receber salário, missionário não precisa receber salário, quem vive, quem gasta o seu tempo, quem dedica o seu tempo na pregação da palavra, não precisa receber nada, porque está dizendo: não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Mas o contexto imediato, aqui é o capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 12. Você precisa ler todo o texto, e não apenas você pegar esse texto isolado para daqui desse texto você criar um discurso.
Você precisa conhecer o contexto para que ao criar o seu discurso, ao fazer o seu discurso, você esteja embasado em verdades e não em inverdades. Inverdades essas que você pode trazer ao fazer uma interpretação equivocada por não ter consultado o contexto. Então, o contexto próximo está em Lucas, capítulo 22, versículo 35. Por quê? Ao examinar o contexto próximo, que é aquele contexto onde eu busco textos dentro do próprio livro, eu vou perceber algo interessante. Capítulo 22, versículo 35, diz assim: quando vos mandei sem bolsa, alforge ou sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? Eles responderam: nada. Agora, olha o que é interessante. Versículo 36 vai dizer assim: disse-lhes, pois, mas agora aquele que tiver bolsa, tome-a, como também o alforge, e o que não tem espada, venda a sua capa e compre-a. O que você vai entender? Você não pode pegar, portanto, capítulo 10, versículo 4 e defender que eu devo sair por aí sem dinheiro, que eu não devo cobrar nada de ninguém, que eu não preciso de dinheiro, tal, porque Deus vai suprir, a igreja não deve se responsabilizar pelo pastor que dedica 24 horas do seu tempo para a igreja, ou com o missionário que está no campo e dedica tempo integral da sua vida para fazer a obra missionária. Você não deve pegar esse texto para embasar esse discurso, porque Jesus lá na frente vai esclarecer, no capítulo 22 do mesmo livro, versículos 35 e 36. Olha, eu não mandei vocês naquela condição? Faltou alguma coisa para vocês? Isso é nada. Jesus está dizendo assim: agora eu estou dizendo para vocês levarem. Leve seu alforje, leve sua bolsa, vocês vão precisar de dinheiro. E por que ele mandou daquela vez 100? Porque o Senhor, a grande lição aqui é que o Senhor queria que eles entendessem que quem põe a mão no arado vai ter suas necessidades supridas por Deus. É a lição da dependência de Deus e não da dependência do homem. E isto não quer dizer que a igreja não tenha a responsabilidade de sustentar os seus obreiros. Mas Jesus quer que o obreiro entenda que quando a igreja faltar, quando os homens faltarem, Deus sustentará o seu obreiro, o seu pastor, o seu missionário. E no contexto geral, você vai ver, por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 9, 1 Coríntios, eu estou usando isso aqui para dar a você como exemplo de como você interpreta corretamente um texto, tendo como base o exame do contexto, a investigação do contexto. 1 Coríntios 9, versículos 7 em diante, diz assim: quem jamais milita a sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não se alimenta do leite do gado? Digo eu isto segundo os homens? Ou não diz a lei também o mesmo? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura tem Deus cuidado dos bois? Quando Deus falou isso, ele estava se referindo realmente a bois? Ou não o diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito, porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais? Paulo está dizendo: se nós damos a vida por vocês, nós vivemos 24 horas pelo Evangelho, seria muito que vocês nos ajudassem a sobreviver, já que a nossa vida está sendo gasta por causa de vocês? Aí ele vai dizer aqui: se outros participam deste poder sobre vós, por que não, e mais justamente nós?
mas nós não usamos deste direito. Antes suportamos tudo, para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Paulo está dizendo, nós não exigimos, nós não colocamos esse peso sobre vocês, mas não é pecado que vocês nos sustentem. E aí o versículo 14, 13 e 14 é interessante, vai dizer, não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo, e que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Versículo 14. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho. Então, o capítulo 10, versículo 4 de Lucas, não está dizendo que a igreja não deve sustentar seus obreiros, pastores, missionários, aqueles que têm tempo integral para a obra. Porque aqui, naquele texto, aquele texto está incluído em um contexto onde Jesus está fazendo um treinamento com os seus discípulos e tem como objetivo ensiná-los que quem trabalha para o Senhor é recompensado por ele, tem suas necessidades básicas supridas. Bem, a quinta coisa é descobrir o plano de fundo da passagem bíblica. O que está por trás desse texto? Quem foi o autor da passagem? É uma pergunta que se deve fazer ao texto. Então eu tenho que estudar isso. Em que ocasião essa pessoa proferiu ou produziu esse texto? Em que época viveram os personagens envolvidos nesse texto? Em que época o texto foi escrito? Por que foi escrito? Qual a localização geográfica? Qual a situação econômica, social, religiosa, política da época dos acontecimentos em que esse texto foi escrito? Então, descobrir essas coisas vai ajudar o professor da escola dominical a compreender o texto melhor. E eu vou terminar aqui nessa primeira aula sobre noções de hermenêutica para professores da escola dominical, dando o exemplo de Amós capítulo 4, versículo 1. Lá está escrito: ouvi estas palavras, vós, vacas de Bazã, que estáis no monte de Samaria, que oprimis aos pobres, que esmagais os necessitados, que dizeis a vossos senhores, dai cá e bebamos. Qual é a ideia desse texto? O que eu quero propor com esse texto para você que está me acompanhando nessa aula? Eu preciso fazer aqui algumas perguntas. Primeiro, quem escreveu? Amós. Qual é a profissão de Amós? Amós era um boiadeiro, era um cuidador de vacas, de bois. Então, como um boiadeiro, ele está usando uma linguagem que é do seu cotidiano para trazer uma verdade para quem está ali ouvindo. Qual era a situação do momento? O que é Bazã? Você vai descobrir que Bazã é uma região montanhosa e muito fértil, onde a grama para o gado era viçosa e os gados criados naquela região eram viçosos, viviam bem, se alimentavam bem. Então ele usa a palavra vacas de Bazã, se referindo nesse caso aqui às mulheres ricas da época, porque ele está escrevendo aqui contra a injustiça social. O povo havia se afastado tanto de Deus que cometiam, porque a lei mosaica amparava os pobres. Se você estudar, existem mecanismos na lei mosaica que amparavam os pobres, que combatia a injustiça social. Existiam mecanismos que amparavam as viúvas, que amparavam os órfãos, que amparavam os pobres, que amparavam aqueles que tinham dívidas que não conseguiam pagar. E quando Amós escreve esse livro, todos esses princípios estavam sendo quebrados. Então ele vai dizer aqui: que esmagais os necessitados, que dizei a vossos senhores, dai cá e bebamos. Então é claro que ele não está se referindo diretamente à vaca, animal, mas a pessoas.
Então, descobrir esse pano de fundo, o que está por trás, quem era o autor, por que ele usou essa linguagem, para quem ele estava se dirigindo, é de fundamental importância para que você compreenda plenamente o texto e faça uma hermenêutica correta, uma interpretação correta para que seus alunos sejam agraciados por sua aula. Esse foi o nosso bate-papo de hoje. O nosso tema foi noções de hermenêutica para professores da Escola Bíblica Dominical. Eu espero que você tenha gostado dessa nossa tentativa de lhe ajudar. Compartilhe esse vídeo, curta, se inscreva em nosso canal, acione aí, clique aí no sininho de notificação para receber nossos vídeos, faça esse vídeo chegar a tantos professores, obreiros em geral, pastores, outros irmãos, dirigentes de congregação, dirigentes de círculo de oração, porque esse estudo de hoje é de muita importância para esse público. Deus te abençoe e eu te espero aqui em nosso canal em mais um vídeo de ajuda, de subsídios para professores da Escola Bíblica Dominical. Até o próximo encontro.